Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo poder, todo domínio, toda a majestade. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero falar sobre o versículo 1 do Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu minha oração e atendeu o meu clamor. Glória a Deus. A importância da paciência. A gente sabe que não é fácil tê-la, devido às circunstâncias, da pressão diária que cada um de nós enfrentamos. Situações emocionais, espirituais, sentimentais, materiais, familiares, políticas, religiosas, enfim. E a gente quer resolver a situação de imediato. E as coisas não são resolvidas assim muitas das vezes. Nem tudo é resolvido num estalar de dedos, num abrir de portas, num abrir de chaves, enfim. Tem problemas na nossa vida que requer paciência. Situações na nossa vida que requer paciência. E o salmista, provando disso, então ele nos ensina. Esperei com paciência no Senhor. Ele esperou com paciência no Senhor. Ele ouviu minha oração e atendeu o meu clamor. Então, no problema que ele estava enfrentando, na circunstância que ele estava enfrentando, na dificuldade que ele estava enfrentando, ele enfrentou como? Orando, clamando e esperando com paciência. Orando, clamando e esperando com paciência. Orando, clamando e esperando com paciência. A Bíblia diz em Romanos 5, verso 3, que as tribulações elas produzem perseverança e paciência. Então Deus, Ele, nas dificuldades diárias de nós, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, também tem o efeito pedagógico de nos habilitar em termos mais paciência e perseverança. Qual é o tempo que você está agora? É o tempo da oração, do clamor e da paciência. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Qual que é o trabalho de Deus? O que Deus faz? A Bíblia diz em Isaías 66:2, o Senhor habita no alto e no sublime trono, mas Ele habita também com o contrito de espírito, que teme e treme da sua palavra. Isaías 66, Isaías 57, Salmos 51. O Senhor habita com contrito de espírito, que teme e treme diante da sua palavra. Então qual que é o trabalho de Deus? O Senhor trabalha para aquele que nele espera. O capítulo 64, verso 4 diz assim, desde a antiguidade não se viu, nem quando com os ouvidos se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha, está trabalhando. Para quem? Para aquele que nele espera. Então qual que é o trabalho de Deus? O trabalho de Deus é responder a oração. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É para clamar a Ele. Há poder no nome, há poder no sangue, há poder no nome de Jesus. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu minha oração e atendeu o meu clamor. E o salmista, ele usufruiu daquilo que ele vinha orando, clamando, pedindo. Ele teve a sua resposta concedida. E por que não veio na hora? Porque Deus estava trabalhando no pacote, estava trabalhando na resposta, estava trabalhando no processo, estava trabalhando no desejo do coração dele. Deus está trabalhando na sua oração. Por isso que você tem que esperar com paciência. Por quê? Porque Deus está trabalhando. Não é no estalar de dedo, Deus está trabalhando. Seja na sua área sentimental, seja no seu ministério, seja na sua área profissional, Deus está trabalhando. A Bíblia diz sobre Ruth e sobre Boaz. Deus estava trabalhando. Deus trabalhou.
na vida de Ruth e na vida de Boaz. Deus colocou a mão, Deus fez a obra. A Bíblia diz sobre Neemias, quando viu e ouviu, melhor dizendo, que Jerusalém estava destruída. Ele tinha um desejo de fazer algo bem, alguma coisa de valor, ajudar os irmãos dele, os compatriotas, os conterrâneos, os judeus. Ele tinha esse desejo, mas ele não saiu fazendo. Ele orou o Salmo de número 40, digamos assim. Esperei com paciência no Senhor, até eu agir, até eu fazer, até eu ser enviado. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu minha oração e atendeu o meu clamor. Então nós temos que esperar com paciência. A paciência e o tempo de Deus andam junto. A paciência e o tempo de Deus andam junto. A paciência e o tempo de Deus andam junto. Você tem que estar no tempo de Deus. E para estar no tempo de Deus, você tem que ter paciência. Você tem que estar no tempo de Deus. E para estar no tempo de Deus, você tem que ter paciência. Para todas as coisas tem um tempo debaixo do céu. Deus está trabalhando na sua oração, Deus está trabalhando no seu clamor, Deus está trabalhando nas suas campanhas, Deus está trabalhando nos seus propósitos. Então você tem que ter paciência para estar no tempo de Deus. É no tempo de Deus que Deus vai fazer a obra, é no tempo de Deus que Deus vai restituir, é no tempo de Deus que Deus vai trazer, é no tempo de Deus que Deus vai abrir, é no tempo de Deus que Deus vai realizar, é no tempo de Deus. Para você esperar no tempo de Deus, tem que ter paciência. Tá, mas e como que eu tenho paciência? Porque eu não tenho paciência. Orando, clamando. Todas as vezes que você e eu e nós ficarmos angustiados, com uma ansiedade fora do normal, nós temos que fazer um esforço para dobrar nosso joelho, ou um espírito de oração, e como diz Pedro e o apóstolo Paulo, Filipenses 4,6, em Pedro 5,6, 5,7, lança todo o teu fardo diante do Senhor, toda a tua angústia diante do Senhor, todos os teus dilemas diante do Senhor, todas as suas preocupações, lança diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, seja qual for a sua angústia, seja qual área for, lança o seu fardo diante do Senhor. Dá nome aos bois, dá nome aos problemas, dá nome às angústias, dá nome aos dilemas, dá nome às ansiedades, dá nome, confessa, clama, coloca diante do Senhor, abre o seu coração, rasga o teu coração diante do Senhor. Por quê? Porque Ele vai cuidar e Ele tem cuidado de nós. Não abre o teu coração para A, para B, para C, para D, que muitas das vezes não vai entender, vai entrar no ouvido, sair no outro, outras das vezes vai te julgar, outras das vezes vai espalhar a sua ansiedade, a sua angústia, e a situação vai ficar pior ainda. Coloque o teu fardo, o teu problema, a tua angústia diante do Senhor, que Ele tem cuidado de você. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha oração e atendeu o meu clamor. Seja na sua saúde, nessa enfermidade, nessa dor, nessa situação que você está passando, nessa cirurgia, nesse transplante, nessa necessidade que você tem na sua saúde, nesse problema que você tem, essa enfermidade que você tem na sua saúde, no teu sangue, nos teus órgãos, em alguma área da tua vida, alguma situação na sua saúde emocional ou física, e você está clamando a Deus, continua clamando, porque Deus está trabalhando, continua clamando, porque Deus ele tá ouvindo, continua clamando, porque Ele vai responder. Agora é necessário que você continue clamando, por quê? Porque Deus trabalha na oração, Deus trabalha no clamor. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Você está orando por quem está afastado, por um familiar, filho, esposo, família. Continua clamando, Jeremias 29, 10 e 11, 12, 13 e 14. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, a fim de vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte diante dos vossos olhos. Continua clamando por aquele que está no cativeiro, por aquele que está na Babilônia, por aquele que está no mundo, por aquele que está afastado, por aquele que está desanimado. Continua clamando, continua na brecha, continua intercedendo, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então o Salmo de número 40, verso 1.
Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha oração e atendeu o meu clamor. Guarda esse conselho, essa palavra no seu coração. É tempo de ter paciência, mas é para ter paciência orando. É para ter paciência clamando. É para ter paciência louvando. É para ter paciência fazendo a vontade de Deus. Porque Deus está trabalhando. Amém? Glória a Deus. Deus vai entrar na esfera sentimental. Ele está trabalhando. Deus vai entrar na esfera ministerial. Ele está trabalhando. Deus vai entrar no seu profissional. Ele está trabalhando. Ele trabalha para aquele que nele espera. Então ele está trabalhando. Sua oração subiu. E ele está trabalhando no pacote. Ele está trabalhando nessa área. Ele está trabalhando no seu milagre. Ele está trabalhando na sua angústia. Ele está trabalhando na sua necessidade. Ele está trabalhando no seu problema. Ele está trabalhando para te dar vitória. Em nome de Jesus. Né, Johnny bonitão? Seu bonitão. É. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto, te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina comunhão do bendito Espírito Santo seja no meu, no seu, no nosso coração hoje e para todos sempre. E todos digam amém, glória a Deus. Graças a Deus. Nós estamos aqui tão cedo.